aí de GTD para a turma A, tá? Onde que hoje nós vamos falar de diagrama difasorial, fazer uma revisão em sistema trifásico para poder estarmos analisando ligações de transformador potencial, tá? Seria esse foco. Nós temos aqui, nesse momento, 6 alunos participando. Noite, professor. Vamos lá, levantando a mão aí que eu vou chamando. Alexandre, boa noite. Arthur Nascimento, boa noite. Daniel Adam, boa noite. João Gonçalves Júnior, boa noite. Misael Messias Santana, boa noite. Rafael Santos, boa noite. Então, nós temos aí exatamente 6 alunos que estão iniciando a aula. Vamos dar esse início aí de boa para ver onde é que a gente chega até o final dessa aula, tá? Então, vamos fazer a seguinte situação. Eu vou pegar esse diagrama fasorial como apoio e eu vou estar explicando para você no sistema trifásico. Quando eu falo que eu tenho este diagrama fasorial, você fala, pô, foi montado um diagrama fasorial. Só que esse diagrama fasorial, ele surgiu de uma análise, onde que eu estou considerando que eu tenho um sistema trifásico, tá? Trifásico. Então, eu tenho um sistema trifásico com 3 linhas e, ao mesmo tempo, estará saindo uma linha que é chamada de neutro. Então, justamente ficou azul. Pô, não era para ter ficado azul, eu ia colocar azul neutro. Beleza. Então, justamente eu estou considerando que eu tenho 3 linhas e mais o neutro. Tá? Aí, muitas vezes, quando você está lá resolvendo uma análise de uma linha elétrica no campo, seja onde for, tu vai ter lá, eu tenho lá a linha A, eu tenho a linha A. Então, eu estou considerando que eu tenho a linha A, eu tenho a linha B, eu tenho a linha C. A linha C. E, posteriormente, eu tenho o meu neutrão aqui que está saindo na situação. Quando eu trabalho com esse sistema, ocorre o seguinte: eu tenho que saber atribuir as minhas tensões em cima das minhas linhas. Então, se eu estou considerando que isso aqui está saindo de uma ligação do sistema trifásico em si, deixa eu puxar para cá que eu quero que vocês enxerguem a ligação que eu estou falando. Eu estou falando de uma ligação do tipo estrela. Então, ó, eu estou falando de uma ligação do tipo estrela. Então, essa ligação foi do tipo estrela. E eu estou considerando que eu tenho o cabo saindo da minha linha A. Tá? Eu tenho um cabo saindo da linha B. Então, da linha B. E eu tenho um cabo posteriormente saindo daqui da linha para a linha C. Então, eu estou saindo com o cabo para a linha C aqui. Tá? Aí você questiona assim, legal, então tu saiu com as 3 linhas, opa, peguei errado. Eu saí com as 3 linhas e eu tenho mais o neutro sendo colocado no centro aqui, que está saindo o meu neutro. Ah, o meu neutro está saindo aqui, beleza. Então, meu neutro saiu aqui. Automaticamente, se é o neutro, eu estou passando ele por cima. Deixa eu tirar esse N daqui, não vai dar. Gente, eu não vou caprichar muito não, que é complicado. Aí eu não capturo no meu mouse, cara. É complicado, viu? Eu não capturo a letra para mim correr ela aqui, que eu vou fazer o meu neutro saindo daqui para cá. E ao mesmo tempo eu vou fazer meu neutro aqui pulando a linha, tá? Então, justamente eu estou considerando que eu estou com uma ligação do tipo estrela. Está saindo lá as minhas linhas.
Aí, isso aqui está saindo de um transformador que você vai ter as bobinas. Eu não vou ficar desenhando no capricho aqui, porque senão perco muito tempo. Eu tenho lá uma bobina, eu vou ter lá uma segunda bobina do transformador, e eu tenho a terceira bobina do meu transformador. Então, eu tenho 3 bobinas saindo do meu transformador em si. Então, eu tenho 3 bobinas saindo do nosso transformador. Agora, quando eu falo que eu vou medir uma tensão entre uma linha e outra, ocorre o seguinte fato. Vamos dizer que eu quero medir a tensão da linha AB. Quando eu coloco essa palavra AB aqui, eu vou ter que definir a tensão AB. Aí o aluno não sabe o que é uma tensão que eu vou colocar, se é a tensão AB ou BA. Então, dentro disso aqui, eu costumo dizer a seguinte informação para você. Quando eu tenho um vetor, por exemplo, que eu estou saindo de 2 pontos, tá? Eu tenho 2 pontos aqui. Então, eu estou falando que eu tenho meu ponto A e eu estou tendo meu ponto B. Então, estou tendo meu ponto B aqui. Se eu pegar esse vetor, colocar na direção virada para B, aqui, este vetor vai ter uma nomenclatura. A nomenclatura dele é a tensão VBA. Por quê? Está chegando em B e saiu de A. Então, a nomenclatura desse vetor será uma tensão BA. Tá? Se agora eu colocar o vetor virado para A, se eu simplesmente colocar o vetor virado para A, agora eu vou ter o vetor considerado AB. Então quer dizer que tem uma diferença grande de vetor AB e BA? Tem uma diferença muito grande. Porque eu estou dando um giro de 180 graus no meu vetor. Então, esse vetor AB. Então quer dizer que quando eu apontei para A, é o vetor AB, correto. Então, quando eu defino isso aqui, eu já tenho que ter em mente se eu vou colocar qual é a nomenclatura que eu vou dar aos meus vetores, tá? Então, dentro dessa nomenclatura que eu vou dar no meu vetor, devido aos anos que eu tenho já de conhecimento, eu sei que o vetor, ele é apontado para cima. Aí tu fala, pô, mas você sabe por quê? Eu já memorizei. Muitas vezes você é aluno, você não sabe ainda que isso aqui é o vetor VAB. Aí tu fala, mas eu poderia indicar o vetor para baixo? Olha, possivelmente não seria uma coisa lógica. Não seria uma coisa lógica, porque quando você trabalha na sequência positiva, você trabalha com o vetor VAB. Eu já vou chegar mais à frente à explicação. Então, aqui, ó, eu tenho uma bobina que eu estou pegando em relação ao neutro, aqui, eu estou pegando em relação ao neutro, eu vou ter a tensão aqui, VAN. Então quer dizer que essa tensão aqui é uma tensão VAN. Então, chegou na linha A e saiu do meu neutro, então é VAN, porque a ponta da flecha está chegando em A e saiu do meu neutro. Eu vou ter uma tensão aqui, agora, envolvida aqui, que é uma tensão VCN. Então isso aqui é uma tensão VCN, beleza. Então, justamente nessa situação que nós estamos falando, para mim obter o vetor VAB, pô, VCN não, ninguém falou nada, é VBN, né? Ninguém fala nada? VBN. Todo mundo concorda que é VBN? Eu não estou chegando na linha B? Fechado? Beleza. Então, agora, você entende o seguinte.
Quando eu estou querendo saber essa tensão VAB, você vai olhar as tensões envolvidas. As tensões envolvidas foi VAN, VAB e VBN. As 3 tensões envolvidas dentro do meu parâmetro, porque eu estou pegando entre a linha B e a linha A, a tensão. Então, me envolveu o VAN e o VBN. Então, isso aqui, no caso, você vai aplicar aquilo que nós chamamos de lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff fala o quê? A somatória das tensões em uma malha é igual a 0. Então, eu vou correr a minha malha, que eu vou chamar de uma malha alfa. No caso aqui, eu vou chamar isso aqui de uma malha alfa. Deixa eu fazer meu alfa aqui, que é complicado pra caramba. Então, ó, eu vou falar que eu vou fazer a somatória das tensões na malha alfa. Então, eu vou somar a minha tensão aqui, ó, na malha alfa. E vou obter o valor da minha tensão. Quando eu vou correr a minha malha alfa, que está aqui, então VAN, perceba que está no sentido horário. Então, VAN estando no sentido horário, eu tenho lá VAN no sentido horário. Pô, só que está branco. VAN horário. Só que quando eu estou correndo no horário, meu VAB, ele é no sentido anti-horário, menos VAB. Quando eu venho descendo a minha malha, eu encontro o VBN também, ó, no sentido anti-horário. Então, menos VBN. Isso aqui será igual a 0, tá? Então, eu apliquei a segunda lei de Kirchhoff dentro de uma somatória. Como o objetivo é você determinar o seu VAB que está aqui, eu vou mandar o VAB para o outro lado do igual. Como ele é negativo, ele vai passar a ser positivo. Então, justamente eu tenho aqui meu VAB. Meu VAB será igual VAN menos VBN. Então, eu cheguei a essa equação aqui no final da somatória da lei de Kirchhoff. Então, eu cheguei a essa equação no final. Como eu quero esse vetor VAB, eu estou somando VAN e VBN. Sendo que, dentro do diagrama fasorial, o que acontece? No sistema equilibrado, em um sistema equilibrado, eu vou ter a minha tensão VAB, VAN com fasor 0. Eu vou ter a tensão VBN com fase 120. Então, justamente, o que acontece aqui? Eu tenho duas tensões. Eu estou considerando que a tensão que eu tenho com o fasor 0 graus, que está aqui, seria meu VAN. A tensão que está com fasor menos 120 graus, que está aqui, seria meu VBN. Então, justamente, nós temos um ângulo de defasagem entre os vetores aqui, que você considera menos 120 graus. Então, você está considerando menos 120 graus. Porra, 120 graus, tá? Eu estou considerando menos 120 graus. É esse ângulo. E dentro disso aqui, você deu a nomenclatura obedecendo a chamada sequência positiva. Então, eu tenho VA. Quando eu escrevi a minha próxima letra, ela é escrita VB. Como se trata-se de um neutro, eu vou chamar de VBN. Como se trata-se de um neutro que eu estou medindo,
eu vou chamar de VAN. Mas perceba que a letra que eu dei a nomenclatura, eu saí de A e eu vim para o B, tá? Eu saí de A e vim para o B. Isso eu estou obedecendo uma coisa da chamada sequência positiva, que a sequência positiva, na verdade, ela roda no sentido horário. Então, a sequência positiva, ela caminha no sentido horário, tá? Então, a sequência positiva, ela roda no horário. Então, nós temos a chamada sequência positiva. Aí tu fala, existe uma outra sequência? Existe a sequência negativa e a sequência zero, que mais adiante na disciplina eu vou estar discutindo com vocês. Mas quando eu trabalho no sistema trifásico, eu trabalho sempre com a chamada sequência positiva. Isso aqui é o professor no Brasil, o professor no Japão, em qualquer lugar do mundo, o professor está trabalhando na análise de circuito com a chamada sequência positiva. Então tem o VAN e o VBN. Daí, dentro desse contexto, aconteceu o seguinte, dentro desse contexto, eu vou querer essa figura para depois eu explicar uma outra saída de informação. Então eu só vou copiar ela aqui para mim não detonar ela de vez, porque eu vou precisar dela para fazer uma outra explicação posteriormente. Então tem aqui, como eu estou falando, a minha somatória VAB é igual a VAN menos VBN. Como isso aqui está com valor, tá? De uma situação que eu estou entrando com um valor negativo, então esse vetor, ele não estará, na realidade, imaginando que eu teria um ponto de apoio, seria, eu costumo dizer em sala de aula, seria a cabeça de um poste, seria uma pedra. Como eu estou analisando dois vetores, estou na análise de dois vetores, e a minha equação está falando que é VAN menos VBN que vai me dar o meu VAB. Então, aqui está menos, um sinal de menos. Como ele está me mostrando que é um sinal de menos, na verdade, esse vetor, eu vou considerar ele que ele não está puxando esse apoio. Na verdade, esse vetor, ele estará 180 graus invertido, porque eu estou considerando ele negativo. Como eu estou considerando ele negativo, esse vetor está no sentido oposto. Como eu inverti ele 180 graus, esse vetor vai passar a ter o nome de VNB, porque ele está invertido 180 graus. Foi invertido 180 graus. Agora, já que ele foi invertido 180 graus, a resultante desse vetor, eu vou ter a resultante dele formada, eu estou traçando uma linha paralela com ele. Então, justamente eu estou traçando uma linha paralela com ele. Estou traçando a paralela. Vou ter que traçar uma linha paralela com o vetor VAN. Então, eu estou traçando uma linha paralela com o vetor VAN. Então, estou traçando aqui paralelo. A minha resultante final será o vetor VAB, que vai ser para onde que vai ter o deslocamento. Vamos supor, se fosse uma pedra, esta pedra que está aqui, ela deslocaria para essa posição. Como ela está deslocando para essa posição? Eu estou vendo a figura trigonométrica que formou aqui, formou, na verdade, de um lado de baixo, um triângulo isósceles, na parte de cima, outro triângulo isósceles. E esse triângulo isósceles vai ter aqui o ângulo de 120 graus, que eu vou ter esse ângulo aqui. Aí a figura, eu consigo enxergar claramente que esse ângulo será um ângulo de 120 graus dentro da formação do meu triângulo que está aqui. Automaticamente, um triângulo tem 180 graus. Como este lado, VAN,
é igual a VBN em termos modular, o ângulo que eu vou ter nesta posição aqui, ou nesta posição que está aqui, será um ângulo de 30 graus. Então, quer dizer, 30 com mais 30 dá 60, com mais 120, 180 graus. Então, eu estou tendo um ângulo aqui, no valor de 30 graus, o valor desse ângulo. Então, justamente, o que aconteceu? A minha tensão que eu estou querendo determinar pela minha equação é justamente meu VAB. O meu VAB, ele está tendo o valor aqui, VAB, vai ser igual a raiz de 3, tá? A raiz de 3 vezes uma tensão de fase. Então, justamente... meu Deus do céu. Espera aí. Espera aí. Então, justamente aqui, a tensão que eu estou determinando, ele vai ser, o meu VAB é uma tensão de linha. Então, o VAB, na verdade, é uma tensão de linha. Então, eu tenho exatamente essa equação matemática sendo formulada. Surgiu um raiz de 3 aqui na minha expressão matemática. Então, quer dizer, você tem um raiz de 3 formado na sua expressão matemática, porque ele está a 120 graus de defasagem, tá? E eu já expliquei como é que sai o raiz de 3. Então, justamente isso aqui foi uma explicação como é que eu surgi com o meu VAB. Quando eu estou te explicando isso aqui, eu estou te explicando o meu diagrama fasorial, o porquê que isso aqui está rebatido. Eu tenho meu VNB. Então, meu VNB foi a resultante da somatória das tensões na malha que me surgiu o meu VAB. Então, meu VAB surgiu devido àquela somatória que eu acabei de te explicar. Eu entendendo esta situação inicial que nós estamos falando aqui, se eu entendo esta situação inicial, eu não preciso agora falar assim, professor, me explica a tensão VBC. Seria a somatória de quem? VBC é a somatória de VBN com mais VCN. Quer dizer, o VCN vai me dar negativo, eu sou obrigado a rebater o vetor. Aí você fala, e o VCA? Seria a somatória do vetor CN menos o VNA, que seria o meu VAN. Quer dizer, se eu aplicasse aqui na minha malha a somatória das tensões numa malha igual a 0 para qualquer instante, eu teria exatamente essa situação. Porque se eu vou determinar o vetor entre B e C, eu tenho que saber posicionar a minha seta. Então, se eu vou posicionar a minha seta aqui, o meu vetor VBC, eu tenho que saber se ele é VBC ou VCB. Mas o correto é VBC. Então, este vetor que eu estou determinando aqui é o meu vetor VBC. Então, isso aqui, VB. Caramba. Eu apertei o caps lock. VBC. Tá. Aí você fala, quem é que está envolvido no VBC? Se eu for analisar o vetor VBC, a minha malha, que eu vou considerar agora, eu vou aproveitar essa malha alfa aqui, vou tirar daqui e vou jogar aqui. Então, a minha malha alfa, que eu estaria analisando aqui agora, ela estaria nessa posição que eu estou analisando o meu sistema. Então, dentro do meu sistema, as tensões envolvidas, para mim poder determinar o meu VBC, eu tenho uma tensão VBN nessa posição
VCN. Nessa posição, eu tenho um VCN nessa posição. Então, para mim obter esse VBC, está dentro da minha análise o VBN e o CN. Só que eu correria a malha para me ver e montar minha expressão matemática. E, por final, eu tenho a tensão entre a linha C e a linha A, que é esse vetor aqui. Aí, quando o aluno faz o exercício, ele não sabe dar a nomenclatura. Aí, devido àquela situação que eu falei assim, ó, eu tenho já anos de experiência, eu sei que esse vetor é um vetor VCA. Eu jamais vou colocar esse vetor virado para cima. Então, a condição dos vetores que eu estou colocando, elas têm posição correta a ser colocada. Agora, para você memorizar, se o vetor é VAB, VBC e VCA, o que eu costumo dizer para os meus alunos é a seguinte ideia. Quando eu estou trabalhando, deixa eu só montar os meus vetores aqui. É complicado dar aula, viu? É complicado demais. Muito complicado. Ó, eu estou falando de tensão de linha. Então, se eu estou falando de tensão de linha, ocorreu o seguinte. Eu vou dar as nomenclaturas nos meus vetores. Então, eu tenho um vetor aqui. Eu estou tendo um outro vetor aqui. E um terceiro vetor nessa posição. Quando eu vou dar nome a esses vetores, geralmente você começa a nomenclatura como tensão VA. Aí eu vou chamar isso aqui de tensão VB. Eu vou chamar esse outro tensão VC. Como eu terminei de escrever ABC, seguindo o sentido horário, automaticamente eu vou falar VCA. Então quer dizer que escreveu ABC, seguindo sempre na chamada sequência positiva. Então, ó, eu estou obedecendo o sentido horário, correndo a minha malha aqui no sentido horário, respeitando a chamada sequência positiva. Nós estamos rodando isso aqui no sentido horário. Então, estou rodando isso aqui no sentido horário. Então, estou rodando nesse sentido que eu estou rodando. Então, eu escrevi A, B, C. Terminei de escrever C, eu escrevo A. Automaticamente eu escrevi o A, esse vetor aqui é VAB. Porque eu tenho que escrever a minha segunda letra, AB. Automaticamente, se eu escrevi AB, a minha terceira letra é VC. Então quer dizer que você sabe que a nomenclatura é dada porque você está escrevendo os vetores na sequência positiva. Agora, se você der a nomenclatura AB, se você der a nomenclatura BA, o vetor BA ele está defasado a 180 graus do vetor. Caramba, não queria fazer isso. Não quero vermelho. Ele está defasado a 180 graus do vetor BA, AB. Então, esse vetor que eu estou colocando em vermelho, este vetor é um vetor, na verdade, um VBA. Então, quando eu escrevo a palavra BVBA, o vetor já não está mais no ângulo que deveria estar. Por quê? Quando você inicia a sua análise vetorial, eu estou considerando a seguinte situação. Eu estou considerando aqui, ó, 0 graus. Então, eu estou considerando nessa linha aqui o valor de 0 graus, tá? Quando eu considerei 0 graus, automaticamente o vetor que eu tenho entre o 0
e o AB, eu estou considerando isso aqui, ó, que deslocou 30 graus. Como deslocou 30 graus e a defasagem entre os vetores é 120 graus, então o vetor que eu vou ter daqui até aqui vai ser um vetor de 150 graus. Aí tu fala 150 graus? Sim, por quê? Se eu já iniciei o vetor a 30 graus aqui, a defasagem entre os dois vetores, que nós estamos falando aqui, a defasagem entre eles, é um valor de 120 graus, a defasagem entre os dois vetores. Só que eu iniciei ele com um deslocamento de 30 graus. Por isso que esse vetor aqui foi para 150 graus. E este vetor de baixo aqui, eu vou ter uma defasagem de 90 graus. É a defasagem dele aqui. Aí tu fala, pô, 90 graus, professor? É, exatamente aqui eu vou ter 90 graus. Porque a distância que separa o vetor A, B e BC vai valer 120 graus. Então, a distância que eu tenho entre os dois vetores aqui, ela é de 120 graus de defasagem. Tá? Só que eu estou considerando o meu 0 graus nessa posição aqui, ó. Então, eu considerei meu 0 graus aqui, tá? Então, justamente é isso que a nomenclatura que é feita, tá? Estou te explicando a nomenclatura e você ter um entendimento de diagrama fasorial, tá? Até aí, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí? Boa noite para quem chegou depois do horário. Pode prosseguir. Pode prosseguir, beleza. Agora, vem uma outra ideia dentro dessa análise que nós estamos falando. Eu te expliquei uma análise que eu fiz, a somatória das tensões na malha igual a 0. Eu apliquei isso aqui, tá? Então, eu apliquei exatamente a somatória das tensões para que eu pudesse rebater o meu vetor, que nem eu estou rebatendo aqui, e eu obter o valor dos demais vetores. Então, quando eu te represento esse vetor rebatido, porque é sinal que eu fiz a somatória das tensões da malha, e este vetor aqui me deu uma força negativa para me obter a resultante. Agora, dentro do sistema elétrico, eu não tenho só esse caminho de análise. Eu tenho outros caminhos que eu posso analisar a mesma situação que nós estamos falando. Então, ó, eu vou agora analisar uma outra situação. Quando eu escrevi os três vetores, VAN, VBN, e automaticamente o meu vetor VCN, estou considerando o meu VCN aqui em cima. Então, ó, eu estou considerando esse vetor aqui V, E, C, N. Porque os três vetores estão defasados de 120 graus. Só que eu posso analisar da seguinte forma. Como eu tenho o A e o B aqui, eu poderia, nesse momento, deixa eu tirar esse 120 daqui, para não atrapalhar minha figura. Deixa eu tirar ele fora. Eu poderia dizer para você que o vetor que eu estou querendo determinar aqui, ó, é o vetor VAB. Aí tu fala assim, caramba, quer dizer que você fez o vetor VAB e você não vai aplicar a somatória das tensões da malha? Não. Esse vetor aqui é meu vetor, na verdade, VAB. Aí tu fala, por que ele é VAB? Porque ele chegou em A e saiu de B. Tá? Então, isso aqui é um vetor VAB. E, no entanto, que nós vamos ter aqui no centro aqui da situação, o ângulo de 120 graus,
Ah, meu Deus do céu, puta que pariu. Eu vou ter o ângulo de 120 graus aqui. Então, eu estou tendo aqui ó, o ângulo de 120 graus. Deixa eu fazer, 120 graus. Então, estou tendo um ângulo de 120 graus nessa posição que está aqui. Só que agora, eu posso pegar esse vetor VAB e transportar ele para a origem dos vetores. Porque eu estou considerando que todos os vetores se deu a origem neste ponto. Puta que pariu. Se deu a origem neste ponto aqui, ó. Então, estou considerando que a origem dos vetores está nesse ponto que eu estou determinando aqui, ó, na parte central. Quando eu transportei este vetor VAB, eu estou transportando ele de maneira paralela, vindo para cá para cima, tá? Então, meu vetor VAB está aqui. Aí, nesse caso aqui, eu não estou aplicando a somatória das tensões da minha malha para fazer o meu diagrama fasorial. E, automaticamente, o ângulo que subiu aqui, ele vai valer 30 graus. Aí tu fala assim, mas por que é 30 graus? O aluno questiona assim, mas por que você afirma que esse ângulo será de 30 graus? Ele será de 30 graus porque justamente o ângulo que eu tenho aqui embaixo, na minha figura aqui, este ângulo que eu tenho aqui, ele vale 30 graus. E eu estou deslocando paralelo. Então, esse fasor vale 30 graus. Então, eu poderia muito bem também fazer análise, onde que eu estaria construindo o meu diagrama fasorial, e eu simplesmente iria estar fazendo a somatória, vamos dizer assim, eu estou colocando esse vetor marrom aqui, este vetor marrom aqui é o meu vetor VCA. Aí você fala assim, então tu chamou esse vetor VCA aqui? Chamei esse vetor VCA. Por quê? Ele chegou em C e saiu de A. Só que eu não posso deixar esse vetor nessa posição. Eu vou ter que distribuir ele na posição da origem dos vetores. Então, meu vetor VCA, ele vai estar exatamente naquela posição que eu estou te mostrando aqui. Aí tu fala, esse vetor VCA, ele vai ter o fasor de 150 graus. Tá? Então, meu VCA está aqui. Eu posso também agora adotar o vetor que estaria nessa posição aqui, ó, virado para baixo. Então, virado para baixo aqui, eu vou ter o vetor VBC. Então, esse vetor aqui é o vetor VBC. Então esse vetor é VBC? É VBC esse vetor. Só que esse vetor, na verdade, quando eu traço ele na origem dos vetores, esse vetor VBC, eu vou ter que transportar ele para a origem dos meus vetores. Então, meu vetor VBC, ele vai ter o ângulo de menos 90 graus, tá? Então, justamente esse vetor VBC, ele tem o ângulo de menos 90 graus. Então, aqui, eu estou te mostrando que eu te expliquei o mesmo assunto, só que aqui, nesse caso aqui, eu não tive de fazer a somatória das tensões da malha é igual a zero. Eu só peguei a defasagem de 120 graus da minha tensão de fase e remontei o meu diagrama fasorial e remontei cada vetor existente no meu sistema elétrico. Automaticamente ele surgiu dessa figura que está aqui. Perfeito? Isso aqui seria o quê? Você trabalhando com a trigonometria. Agora, se eu quiser, ao invés de trabalhar com a trigonometria, se eu tiver os valores numéricos
para mim poder calcular, colocar e executar a conta, a VAN vale 220 fase 0, menos VBN, vamos dizer assim, eu poderia assim, dizer assim para você, ó, meu V, AB, será igual a 220 com ângulo de 0 graus. Aí eu estou falando menos VBN, que vai valer 220. Diferente do que aconteceu com outros clubes. Nessa época, o Flamengo definitivamente está vivendo um surto de Covid. Diretoria. Porque eu pondero, mas aí eu não tenho condições. E aí, professor, deu pau aí, meu? Esse quadro, Você quer essa Professor? Tá escutando? Tá escutando aí, Rafael? Tô te escutando. Acho que travou pro professor, né? Eu acho que ele caiu com a mão levantada, hein? Ele até saiu da aula agora. Estou de volta, vocês estão me ouvindo? Positivo, senhor. Tinha caído. A rede aqui falou Aí que estava sim, professor. Hã? Aí sim, professor, dá pra ouvir. Porra, caiu isso aqui, cara? Caiu de vocês também? Não, só quero você. Você quer fazer alguma pergunta, professor? Olha, o que eu quero falar é o seguinte, eu estou tentando me dedicar aqui na explicação. Quando eu falei para vocês, estava falando no final, o seguinte fato. Eu poderia trabalhar pela trigonometria, como eu também posso trabalhar com números complexos para mim descobrir o VAB. Porque quando eu apliquei a somatória das tensões na malha, eu tendo o valor das tensões, eu posso fazer isso aqui a partir de números complexos. Eu transformo para retangular, depois transformo para polar, e no final eu vou descobrir que esse valor, quando você fizer na sua calculadora, esse VAB vai me dar um valor de 381, ou seja, eu vou ter, na verdade, 3 vezes 220 com o fasor de 30 graus. Então, justamente, se eu fizer as contas na calculadora, eu vou chegar a esta resposta final. Eu vou encontrar um raiz de 3, que na verdade isso aqui vai dar 381 volts, e com fasor de 30 graus, se alguém quiser fazer as contas e querer comprovar o que eu estou falando para você. Então, eu posso determinar não apenas pela trigonometria, como eu também posso determinar aplicando o diagrama fasorial, a somatória das tensões e aplicando a ideia de números complexos. Eu chego na mesma resposta. O que eu estou tentando na aula aqui é te demonstrar que eu posso executar a operação matemática, que nem eu estou te falando aqui embaixo, beleza?
Só que eu tenho alternativa A, que eu estou formando aqui, que foi uma explicação, como é que eu cheguei a esse diagrama fasorial, e eu tenho a alternativa B, que foi como que eu executei a minha análise na somatória das tensões para esse diagrama fasorial aqui. Então, quer dizer, são 3 explicações que eu estou chegando no mesmo resultado de análise final. Só que isso é importante para você, é o seguinte fato: uma vez que tu é técnico de eletrotécnica, você não tem que achar, é mais fácil essa de cima. Cara, você é a tua área. Então, a compreensão dos caminhos que eu estou te oferecendo, você tem que entender esse conceito 100%. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, agora eu vou iniciar a aula no slide e vou tentar agora, que eu já expliquei, eu não vou precisar muito detalhamento da aula em si, e eu vou tentar, dentro dessa situação aí, ser mais claro. Vamos ver se a gente consegue chegar num objetivo. Então, na verdade, quando eu vou analisar o chamado TP, o que acontece? Eu estou com uma ligação do tipo delta. A do tipo delta, eu vou ter VAB, VBC e VCA. Eu não tenho neutro. Então, aqui eu não estou tendo neutro na ligação do tipo delta, a ligação do tipo triângulo. Então, a defasagem está 120 graus. Aí tu fala, pô, mas está 0 graus aqui. Quem escolhe a referência é você, desde que te permita, desde que não seja um concurso. Agora, se eu vou para a ligação do tipo estrela, a ligação do tipo estrela, ela me surge o neutro. Aí, conforme vocês viram a montagem, essa decomposição que eu estou rebatendo o vetor para me dar o meu VAB, foi a somatória das tensões da malha que eu executei. Eu montei esse diagrama fasorial. Então, é importante VAB, VBC, VCA, VAN, VBN, VCN, tá? Nesse caso, surgiu o raiz de 3, tá? Quando eu falo da sequência positiva, você está escrevendo VA, VB, VC. Isso aqui, ó, na sequência positiva. E você está rodando no sentido horário. Quando eu falo a palavra sentido horário, que você está rodando aqui, ó, no sentido horário. Aí aqui no slide eu coloco a nomenclatura, se eu der o vetor chegando em B, é o vetor VBA. O vetor chegando em A é vetor VAB. Então, como eu tenho uma nomenclatura VAN, VBN, VCN, eu sou obrigado a trabalhar com o vetor VAB e não com o vetor VBA. Eu sou obrigado a trabalhar com AB, por quê? AB, BC e CA, tá? Isso aqui seria a chamada sequência negativa. Quando eu falo a linha A, considerando fase 0, a 120 graus estaria a minha linha C. E a 240 graus estaria a minha linha B. Então, ó, se eu olhar daqui, caminhando até a linha B, eu estou saindo de 0 e estou caminhando, ó, 240 graus. Então, é A, C, B. Ah, então quer dizer que de 0 até a linha C, eu estou andando 120 graus. Por isso que o C eu coloquei na frente. Aí o aluno olha assim, pô, professor, você escreveu linha A, linha C e linha B. Por quê? Isso aqui seria a chamada sequência negativa, tá? Porque eu estou colocando meu C na frente, tá? Dentro disso aqui, revisão senoidal, cossenoidal, isso aqui é números complexos, vocês já viram o semestre passado, nem vou falar. Aqui eu estou fazendo uma revisão que eu fiz agora em sala de aula, que nem eu falei. Se eu estou considerando linha A, linha C e o neutro, eu quero VCA, eu vou fazer a somatória de alfa. Então, quando eu estou fazendo a somatória das tensões, eu estou somando as minhas tensões igual a 0. Aqui eu estou aplicando números complexos. Então, ó, estou aplicando números complexos, eu transformei para retangular. Quando eu transformar para polar, eu vou ter 380 a 150. Então, aqui eu estou aplicando a matemática.
aquela explicação que eu dei para vocês. Eu estou aplicando o alfa para me descobrir o meu VCA. De repente, eu posso querer descobrir pela trigonometria. Pela trigonometria, eu tenho o C e tenho o A aqui, eu estou transportando esse vetor para a minha reta de origem. Ah, então quer dizer que aqui eu não tive de aplicar a matemática, números complexos? Não, eu estou colocando revisão trigonométrica. Então, eu estou chegando no mesmo lugar com outra informação. Aí você fala, como é que surgiu raiz de 3? Então, estou aplicando a lei do seno aqui. Quando eu aplico a lei do seno, eu estou colocando a minha tensão de CA sobre seno de 120 graus. CA sobre seno de 120 graus, eu estou tendo 220 sobre seno de 30, porque eu tenho o valor de 230. 230 seno de 30. Então, quando eu isolo o seno de 120, seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 vale meio, vezes 220. Esse meio foi invertido. Aí corta. Aqui eu estou te explicando como é que surgiu raiz de 3. Aí tu fala assim, tu deu esse segundo slide para chegar à mesma explicação do primeiro? É a mesma explicação do primeiro, ó. A do primeiro eu cheguei a esse valor. Só que eu estou fazendo vetorial. A outra eu estou fazendo por trigonometria. Estou chegando no mesmo lugar, os mesmos resultados. Só que aqui eu estou analisando por trigonometria. Eu não apliquei a somatória das tensões da malha. Eu só peguei os vetores, coloquei os vetores e tracei o valor chegando a C e saindo de A. E joguei para a minha origem dos vetores. Minha segunda revisão trigonométrica é justamente, eu preciso da somatória, porque eu tenho que descobrir VCN positivo e menos VAN. Então, ó, surgiu um menos VAN. O menos VAN eu estou jogando para o outro lado. Só que eu não vou trabalhar com números complexos. Eu estou trabalhando com a trigonometria. Então, ó, eu estou rebatendo. Eu apliquei a segunda lei de Kirchhoff aqui, só que eu estou aplicando a ideia da trigonometria. Como aqui era negativo, eu rebati o vetor do outro lado. Tracei o paralelograma, cheguei na mesma resultado. Aplico a lei do seno para descobrir o valor do comprimento do vetor. Como esse triângulo é um triângulo isósceles com 120 graus, repete a explicação anterior. Tá? Agora, entra a pergunta. Ficou alguma dúvida que eu já vou entrar nos TPs? E aí, galera? Prosseguir, senhor. Tranquilo? Dá pra ir, né? Eu espero que esteja tranquilo, cara. Eu tô tentando fazer o melhor que eu posso aqui, cara. Então, agora eu vou entrar nos TPs, tá? Então, aqui, eu vou analisar. Quando eu te mostro essa ligação, muitas vezes o cara está imaginando um transformador trifásico. Não, não é transformador trifásico. Nós estamos falando de TP. Quando eu falo do TP, seria um agrupamento de 3 transformadores monofásicos. Então, eu estaria fazendo o que na realidade? Eu tenho 3 transformadores monofásicos, tá? 3 transformadores monofásicos e executando uma ligação trifásica. Então, eu estou considerando que eu estou com os meus 3 transformadores monofásicos. Não dá para fazer bonito, não. Porra, caralho. Ó, eu estou transformando de um lado para o outro. Eu estou considerando isso aqui um chamado TP. Então, estou considerando isso aqui um TP. Porra, caramba. TP. Só que, na verdade, eu não tenho só um TP. E o TP também vai ter as suas polaridades marcadas
no primário e secundário. Então, nós já falamos de polaridade aditiva e polaridade subtrativa. Então, justamente aqui, eu estou considerando que eu tenho 3 grupos de transformador de potência, onde que eu vou executar a minha ligação. Aí o cara olha essas bolinhas aqui, essas bolinhas é os momentos positivos da minha saída, da minha tensão. Então, foi realizado uma coisa chamada teste de polaridade. Então, dentro disso aqui foi realizado uma coisa teste de polaridade da nossa máquina. Se eu vou ligar isto aqui em triângulo, o que acontece? Eu estou ligando positivo com o negativo. Eu vou ter que ligar positivo com o negativo do outro. Eu vou ter que ligar o meu positivo com o meu negativo do de baixo aqui. Então, justamente aqui, eu vou ter a saída da linha A. Meu Deus do céu. A saída da linha A. Eu tenho a saída da linha B. E a saída da linha C. Então, quando eu estou falando linha A, linha B, linha B e linha C, foi que o meu equipamento está ligado em triângulo. Se eu for fechar do lado secundário em estrela, todo mundo já sabe o fechamento em estrela. Então, às vezes, fica até na paranoia. Por quê? Eu vou ter que ligar isso aqui. Por exemplo, se o positivo está aqui, eu posso ligar o meu negativo com o negativo do outro que está aqui. Então, ó, estou ligando o negativo com negativo. Eu vou ligar esse negativo com o outro negativo. Aí tu fala assim, então quer dizer que isso que você acabou de ligar, isso aqui seria, meu Deus do céu, isso aqui seria meu neutro. Então quer dizer que você está considerando que esta posição aqui estaria saindo o neutro da sua máquina. Perfeito. Então isso aqui é o chamado neutro. Só que entenda uma coisa, eu vou sair com a linha A, linha B, e linha C. Então, quando eu estou te mostrando esta figura, essa configuração, eu não estou falando de um transformador trifásico, eu estou falando que eu tenho um agrupamento de transformadores potencial que eu vou estar fazendo a leitura na minha rede, tá? Então, aqui eu estou considerando uma tensão de 13,8 kV com uma relação de 62,73 para 1, tá? E nós estamos analisando tensão de fase do secundário e a tensão de linha do secundário. Como no caso é uma relação de uma para outra, o que vai acontecer? Eu estou entrando com a sequência positiva. E as ligações das polaridades estão corretas, ó. VAB, VBC e VCA. O que vai sair do lado secundário? VAN, VBN e eu vou sair com VCN. Automaticamente eu vou ter VAB2, eu vou ter VBC2, eu tenho VCB2. Como isso aqui está equilibrado, as polaridades, eu comento aqui, relação de 62,73 para 1, o sistema é equilibrado. Automaticamente, eu vou sair com as defasagens de 120 graus, equilibrado como era esperado. Então, não tem falha nenhuma. Agora que entra o sentido da aula, nesse momento. O sentido da aula é o seguinte. Perceba que esse transformador, eu coloquei uma bobina invertida. Ó, uma bobina invertida. Se está invertido, o cara, na hora de fazer a ligação do transformador, ele não fez a ligação correta. Aí o cara fala assim, o que quer dizer o correto? Na hora dele executar a ligação dele aqui,
ele não fez essa ligação de maneira correta. Então, ó, ele pegou isso aqui, ligou de maneira errada. Que ao ligar isso aqui, ele está ligando um transformador de maneira invertida. Então, exatamente o que aconteceu? Ele pegou esse transformador, ligou de maneira invertida, ele pegou este ponto aqui, ó, ligou aqui, ó. Então, ele ligou negativo com negativo, tá? E ligou o positivo com o positivo desse aqui de baixo, ó. Então, justamente, ele ligou esse transformador invertido. Então, quando eu estou te mostrando esta figura, perceba aqui, ó, a polaridade que está sendo ligada, eu estou ligando positivo com positivo, negativo com negativo. Então, quando eu falei, ó, positivo com positivo, negativo com negativo, esta bobina está invertida. Então, agora que entra o sentido da aula em si, para você entender. Eu coloquei a bobina invertida, ó, bobina invertida, positivo com positivo, negativo com negativo. Então, isso aqui fez desequilibrar o meu sistema elétrico, porque eu instalei o equipamento de maneira errada. Agora, isso acontece na área? Acontece. Então, vamos lá resolver. Eu tenho VAB, VBC, nesse que está invertido, eu estou tendo uma tensão VAC. Eu já não tenho mais a tensão VCA. A nomenclatura inverteu 180 graus em cima da bobina, está invertida. Então, quando eu estou entrando com a minha tensão, esse campo magnético, ele vai mandar um campo magnético invertido 180 graus. Então, eu não vou mais poder entrar com a tensão VCA. Eu estou entrando com a tensão VAC. O campo magnético ficou invertido. Então, dentro disso aqui, o que acontece? Eu escrevi o diagrama na sequência positiva. Eu vou ter a tensão saindo do meu lado secundário. A tensão da bobina B1 vai transformar para B1. A bobina B2 transformou para a bobina B2. Só que essa tensão está invertida em cima da bobina B2. Vai transformar normal. Do lado de cá está ligado correto. Então, justamente, o que acontece? As três tensões de fase que eu estou transformando, eu vou ter 220 fase 0, 220 fase menos 120, e VCN ficou sendo 220 fase menos 60. Aí tu fala, por que veio fase menos 60? Porque justamente eu liguei invertida, essa bobina inverteu o campo magnético em 180 graus. Então já estou tendo aqui um sistema desequilibrado na saída da tensão de fase do meu do lado secundário. Quando eu for continuar a minha análise, eu posso aplicar a somatória das tensões da malha. Então, justamente eu aplicando a somatória das tensões da malha, porque eu quero saber a tensão VAB que surgiu, eu vou lá, VAN menos VBN, eu estou indo lá, 380 com fase 30, beleza. Então, a tensão da bobina B1 e da bobina B3 não foi invertida, me saiu os 380 com fase 30. Aí acontece o seguinte, ó, vou voltar aqui para você entender. A bobina que eu inverti, ó, é o VCN. Quando eu estiver envolvendo o VCN, que vai me dar a situação problemática da minha máquina. Então, nessa análise aqui, o meu VAB não teve nenhum problema, porque o que está invertido é a tensão em cima da linha C, tá? Vou agora determinar aqui a tensão VAB por trigonometria. Quando eu determino por trigonometria, eu estou fazendo o vetor direto aqui. Então, quer dizer, eu simplesmente estou aplicando o vetor para mim saber a tensão VAN. Opa, saiu raiz de 3. Aí tu fala assim, tu está demonstrando a mesma coisa que tu demonstrou quando você fez na forma fasorial? Correto. Eu estou demonstrando aqui pela trigonometria. Então, ó, eu só tinha de saber os dois valores da tensão e tracei o valor para me obter o valor resultante. Vou para
a situação que eu explico aqui, o motivo do raiz de 3, tá? Então surgiu o raiz de 3 porque eu apliquei a lei do seno que nem eu expliquei anteriormente. Vou agora resolver pelo segundo método, pela trigonometria. Pelo segundo método, eu estou fazendo a somatória, só que esse vetor rebateu, me deu os 380 graus. Então, eu analisei até agora só a tensão VAB. Agora, eu vou analisar a tensão VCA. VCA está me envolvendo a tensão VCN. VCN me deu menos 120 graus. Agora que vai vir o problema da minha análise. Vou fazer na forma fasorial. A somatória das tensões da malha igual a 0. Então, aqui, ó, perceba que eu estou tendo um valor de 220 com o fasor menos 120 graus. A sua tensão VCA, ela está lendo um valor de uma tensão de fase. Não surgiu raiz de 3. Eu estou aplicando aqui da forma números complexos. O mesmo valor VCA, eu vou explicar agora a partir da trigonometria. Então, da trigonometria, o que acontece? Eu tenho VAN, fase 0. Eu tenho VCN com fase 60 graus. Quando eu vou analisar o vetor que eu quero determinar, eu quero o meu VCA. Então, ó, o vetor que está em questão é esses dois vetores. Quando eu transportar esse vetor para a origem dos vetores, ele vai cair em cima do meu VBN. Então, meu VCN, meu VCA, vai ser igual a VBN. Vocês compreenderam a ideia? Compreenderam ou não? Essa que eu obteve, senhor. Agora, vai vir o terceiro método, que eu vou aplicar a somatória das tensões e vou traçar o paralelograma. Então, quando eu estou falando, ó, V menos VAN, tá? Mais VCN, eu vou ter que rebater o meu VAN. O meu VAN vai me dar o resultado, ó, que VCA é menos VAN mais VCN. Então, na verdade, aqui, o que acontece? Eu tive de jogar valor negativo, que AN é um valor negativo, para mim obter o valor de VCA. Então, aqui é a terceira explicação que eu estou te dando para mim obter o valor de VCA. O meu VCA está dando o mesmo valor de VBN. Não surgiu raiz de 3. Tá? Então, ó, eu coloco aqui. Formou um triângulo equilátero, todos os lados iguais, logo o VCA é igual a 220 volts, deslocado para a origem dos vetores, terá fase igual de menos 120, assim sendo, VBN é igual a VCN. Quer dizer, estou te falando que uma tensão de fase é igual a uma tensão de linha, porque eu liguei errado o meu TP no lado primário da minha máquina. Agora, eu vou determinar o meu VBC. O meu VBC, que eu quero determinar, eu quero saber o BC, que eu tenho a linha B e a linha C. Só que está me envolvendo também o meu VCN, que está invertido a polaridade. Então, vou fazer aqui por números complexos. Então, aplicando a somatória das tensões na malha igual a 0, eu vou aplicar a soma aqui. Pô, esse aqui saiu fora de ordem, esse slide. Então, quando eu aplicar a somatória das tensões na malha igual a 0, eu vou descobrir que meu VBC vai valer 220 com fasor de 180 graus. Aí tu fala, caramba, mas o VBC não teria que dar um valor de 380 com fasor menos 90 graus? Sim, só que devido à ligação não me deu o fasor desejado. Agora aqui eu vou explicar pela trigonometria. Tá? Pela trigonometria, nós temos dois vetores. Tá? Como eu tenho o VCN virado ao contrário, eu quero saber o VBC,
O VBC é entre o valor C e o B. Quando eu jogar ele na origem dos vetores aqui, ele vai me apontar para os 180 graus. Aqui eu não estou aplicando matemática. Estou aplicando direto o meu vetor. Consegui passar essa mensagem? E eu tenho a terceira maneira de fazer o exercício. A terceira maneira de fazer o exercício é você rebater o vetor que eu estou tendo aqui, ó, 220, fase menos 120, menos 220 com fase menos 60. Como eu estou tendo um valor negativo, eu vou ter que rebater esse vetor para o lado oposto. Então, eu vou ter que rebater meu VCN para ser VNC para o lado oposto. E o meu vetor VBC me deu o fasor de 180 graus. No final disso aí, nós tivemos uma situação totalmente desequilibrada no meu secundário. Vocês compreenderam ou não? Professor, Fala. Fala. alô? Tá me ouvindo, né? Tô ouvindo. Você falou que desequilibrado, eu não consegui entender, desculpa. Ai, eu vou ter que melhorar esse slide aí, caramba. Tem bastante informação que talvez eu que esteja devagar hoje. Não. Não é isso. O que nós pretendíamos no sistema equilibrado o que eu tenho em um sistema equilibrado, quando eu estava com o sistema equilibrado aqui, que está todo mundo normal, eu não tenho aqui a defasagem de 120 graus, eu não tenho raiz de 3, eu não estou com 380, 220, não está deslocado de 120 graus? Isso, todos são 120. Não está 120 aqui, ó, eu tenho um deslocamento da tensão de fase de linha de 30 graus. Eu não desloquei o outro 30 graus aqui. Caramba, eu escrevi errado aqui, ó. Aqui é 150 graus. Caraca, porra. Eu não me conformo de fazer tanto erro. Caramba, eu tô ficando maluco, viu? É muita coisa digitada. Eu vou ter que rever esse slide. Eu vou melhorar esse slide, daí eu vou postar ele. Esse fasor aqui é 150 graus. Deixa eu copiar ele e já corrigir, senão não vou... Eu acabo esquecendo, caramba. Eu vou falar, não tô falando, eu vou ficar maluco, cara. Meu Deus do céu. Porra. Calma, vai melhorar. Não, é muita informação na minha cabeça. Eu acabo, às vezes, digitando coisas que eu não devia digitar, eu fico maluco, porque eu faço com o maior cuidado, o maior carinho, e de repente vem essas bagaças no meio aí, cara. Relaxa, professor, vai dar tudo certo. Não, mas eu quando eu acho assim um erro que eu Sabe por que você está errando? Sabe por que você está errando, professor? Ah, Você está digitando com uma mão só, que a outra está levantada aqui, desde que você voltou da aula. eu não levantei não, cara. Eu tô assim, é muita informação que eu tenho que passar e eu fico preocupado como passar a informação, cara. Eu fico preocupadíssimo como passar a informação. Talvez se fosse outro professor não ia esquentar tanta cabeça. Eu estou fazendo 3 maneiras do mesmo exercício, porque eu acho assim, você entra no concurso, você não tem a calculadora para fazer o exercício. Então, justamente se você não tem a calculadora, como que você vai resolver numa prova, uma prova que você vai resolver em um concurso? Você não resolve. Agora tá certo, 150 graus. Então, ó.
Ó, 150 graus. Ah, meu pai amado. Aqui, ó, menos 90. Meu Deus do céu. Onde é que eu tava com a cabeça quando eu fiz esse slide? Caramba, não é possível, Mário. Não é possível, viu? Onde é que eu estava com a cabeça? Me explica aí, gente. Eu quero saber onde é que o professor estava com a cabeça. Meu Deus do céu. Aqui é menos 90. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Caramba. Já vou te dar as tuas respostas, Bruno. Só deixa eu acertar aqui que depois eu esqueço de acertar onde é que eu tinha de acertar. Daí é jogo duro. Daí não dá. E eu tenho que fazer no ato, senão eu esqueço mesmo. Puta, eu tô ficando maluco. Bruno. Ah, você tá certo. Ô, Bruno, enquanto eu tô fazendo aqui, você tá vendo que eu tenho a defasagem de 120 graus? Calma aí, deixa eu aumentar o som aqui. Você tá vendo isso que eu tô fazendo? Eu tô vendo. Pô, Bruno, se tu não acompanhar o que eu tô fazendo, não adianta, caramba. Eu tô acompanhando, professor. Então, mas você tá vendo que eu tenho a defasagem de 120 graus? Sim. Então, se eu tenho a defasagem de 120 graus, no outro exercício que eu fiz com o sistema desequilibrado, esse aqui está equilibrado, ó. 150 menos 90, 30, 120 menos 120, está tudo equilibrado. Perfeito? Perfeito. Quando eu vim aqui para isso aqui que eu joguei a bobina invertida, logo de cara, o único que me deu raiz de 3, que eu estou fazendo a transformação aqui, ó, quando eu fiz a transformação, eu tenho as três tensões de fase, que meu transformador está mudando para cá, para cá. Então, 220 fase 0, 220 menos 120, 220 com fase 60. Quando eu venho analisar o meu VAB surgiu o raiz de 3, ó, 380 com fase 30. Okay. Surgiu o raiz de 3. Isso aqui expliquei pela forma fasorial. Pela forma trigonométrica que eu expliquei o VAB, também surgiu raiz de 3. Me deu 380. Apliquei a lei do seno, porque o triângulo é do tipo isósceles, está lá a explicação lá. Surgiu raiz de 3. O VAB, continuando a explicação do VAB pela terceira explicação, eu estou só mandando o vetor invertido aqui, ó. Me surgiu raiz de 3. Então, você está vendo que VAB está surgindo 380 com fasor de 30? Sim, positivo. Agora, acontece o seguinte, quando eu vou analisar a tensão que está envolvendo a minha bobina B, minha bobina C, B2, tá? A bobina B2, ela tem uma tensão invertida. Esse VCN2 está com um fasor de menos 60 aqui, ó. Então, minha tensão VCA não vai surgir o raiz de 3. VCA teria que dar o valor de 380 com um fasor de 150 graus. Você compreendeu o que eu estou falando? Sim, o raiz de 3 é por conta do 120, né? Okay. Como aí não é 120... O meu VCA aqui no diagrama fasorial correto, ele não me dá os 180 graus? Sim. Eu não estou esperando que meu vetor VCA, ele tenha essa situação aqui, ó. Porque se meu VAB me deu 380 com fase 30, eu estou esperando que o meu VCA me dê esse valor. Só que quando eu estou calculando o meu VCA que eu estou calculando aqui, ele não me dá o valor de 380 volts com fase 150 graus. Ele me deu VCA é igual a 220 com fase menos 120 graus. Então, isso aqui é uma tensão de linha, está me dando o valor de uma tensão de fase. Compreendeu o que eu estou falando? Uhum. Sim. Aí, aqui eu estou te mostrando aplicando números complexos. Posteriormente, eu fui te demonstrar pela trigonometria.
quando eu te demonstro pela trigonometria, eu estou analisando esse triângulo aqui, ó. Eu estou analisando AN e o vetor CN, ó, AN e CN. Então, quando eu traço o meu VCA, que está aqui entre os dois triângulos, eu vou jogar ele para a origem. Olha onde é que dá a origem dele. VCA me deu em cima do vetor VBN. Ah, porque do mesmo grau, né? Deu o Entendi. mesmo grau. E Uhum. deu uma inversão de... Ele teria que dar ângulo de 150 graus, mas como eu inverti a bobina, a tensão de linha está me dando igual uma tensão de fase e com um fasor totalmente errado. Aí, dentro disso aqui, o que acontece? Nós tínhamos explicado aqui para você, no diagrama fasorial aqui, que eu fiz a explicação, não foi nesse, foi no outro. Nesse aqui, ó. Quando eu expliquei para você a explicação que eu estou somando um vetor e o outro, se eu quero o meu VCA, quando eu falava assim, olha, eu quero determinar o meu VCA seria esse vetor que está aqui, ó. Ele chegando em C e saindo de A. Tá? Okay. Então, quer dizer, o vetor original era esse. Só que, no caso aqui, o que aconteceu dentro da nossa situação? O meu VCN está aqui embaixo, ó. Certo. Com um fasor de 60. Como eu quero o meu VCA, eu estou pegando da linha A N até VCN. Eu fiz esse vetor aqui e joguei na minha origem. Perfeito? Isso aqui está aqui formando, ó, um triângulo equilátero. Daí eu explico aqui em cima que formou um triângulo equilátero. Aí vem a terceira explicação, que eu estou usando a somatória das tensões na malha, só que eu estou analisando pela trigonometria. Eu estou com menos VAN. Então eu tive de rebater o meu VAN para cá. Isso aqui vai me dar o meu VCA. Certo. Posteriormente, nós vamos calcular o VBC. O VBC teria que dar fasor menos 90 graus. Tá? Aplicando a somatória das tensões na malha, aplicando os valores numéricos, eu calculei um VBC de 220 com fasor de 180 graus. E o meu VBC, eu esperava que ele surgisse no valor de 380 com fasor menos 90 graus. Então, você tem que conhecer diagrama fasorial. Aí eu fui te provar, agora que eu usei a matemática, eu estou fazendo pela trigonometria. Então, quando eu faço pela trigonometria, eu não estou envolvendo números complexos. Eu estou com o vetor B2, que é na minha bobina B2, e na minha bobina B3. Eu estou querendo calcular, ó, o meu VBC, ó. O VBC está aqui. Se eu estou aplicando essa tensão VCN e a tensão VBN, para mim obter o VBC, o meu VBC seria o vetor aqui. Formou um triângulo equilátero também. Quando eu jogar ele para minha reta de origem, eu vou ter 220 com fasor de 180. Então aqui estou te mostrando pelo desenho que ele saiu 180 graus. O que eu estou questionando é a seguinte ideia. Você no concurso, você não tem máquina de calcular para você aplicar números complexos. Aí eu fico preocupado com vocês, porque um técnico de eletrotécnica, ele tem que saber trabalhar também com a trigonometria. Então eu estou usando a trigonometria para desenvolver o exercício. Agora, eu vou, ó, primeiro método de trigonometria. Vou para o segundo método da trigonometria. O segundo método, que eu chamo de segundo método, é quando eu estou fazendo a somatória. Quando eu faço a somatória, o que é que acontece? Esse vetor aqui me deu sentido contrário. Ó, eu tenho que rebater ele. Quando eu tive de rebater, o meu vetor VBC me deu, ó, 220 volts com fasor 180. Então, te dei 3 explicações que eu estou chegando no mesmo resultado. Fica bem melhor mesmo.
Entendeu? Entendi, agora eu entendi. Então meu sistema ficou desequilibrado. Vamos fazer o seguinte, esse aqui eu vou fazer aula que vem, que já tá tarde pra caramba. Daí a aula que vem eu posto os slides. Obrigado mesmo, Mário. Falou? Então vou finalizar a aula aí. Uma boa noite para todo mundo. Semana que vem a gente finaliza isso aqui, tá? Boa noite, galera. Boa noite, Mário. Boa noite, professor.